Bom dia, pessoal. Seguindo aí os assuntos das aulas anteriores, agora a gente vai ver o reino Monera, ou seja, o reino das bactérias aí. Então, as bactérias aí são um reino que tem aí que todos eles são procariontes. Lembrando, procariontes são seres que têm as células incompletas e desorganizadas. As bactérias podem ser heterótrofos ou autótrofos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos e produzem o próprio alimento. Qual que é o exemplo de bactéria que produz o próprio alimento? São as cianobactérias. As cianobactérias são microbactérias que ficam aí principalmente nos oceanos. Quando a gente vê aquelas fotos de oceanos com tons azuis, são elas que dão esse tom aí para os oceanos aí. Então elas estão em enorme quantidade aí nos oceanos. E elas são aí uma aí das principais produtoras de oxigênio livre para a gente no ar. Eu sei que todo mundo sempre quando fala quem que dá oxigênio para a gente, as plantas, as árvores também, mas cianobactérias e microalgas que a gente vai ver mais para frente são aí os responsáveis aí por uma grande parte aí da produção do oxigênio aí. E elas são as bactérias são unicelulares, ou seja, constituídas por uma única célula. Aqui, ó, cada fiozinho uma célula, cada bastãozinho aqui, ó, uma célula. Então, elas são todas unicelulares. Daí vamos lá, as utilidades. São principalmente, ó, decomposição. Eu não tinha falado lá no reino dos fungos, no reino fungi, mas quem é responsável aí pela decomposição de todos os alimentos aí, toda a matéria orgânica aí presente no mundo, são as bactérias e os fungos. Então, eles fazem parte dos ciclos aí do carbono, do nitrogênio e outros também. E são os principais decompositores aí, são os responsáveis por decompor toda a matéria orgânica morta, seja animal ou vegetal ou qualquer outra que for. E é usado em processos industriais, na produção de alimentos, como iogurte, Yakult, então, que é o leite fermentado, né? Então, elas são usadas aí em processos industriais aí também. Limpeza da água, quando a gente fala em tratamento de água, tem uma fase que o tratamento passa, que ele vai para um tanque onde tem várias bactérias aí que ajudam a decompor a sujeira que está nessa água para ela poder ser reutilizada. Claro, essa é uma das etapas do tratamento de água, não só esse. Em biotecnologia. Em biotecnologia, o exemplo mais comum que tem aí da bactéria usada em biotecnologia é na produção de insulina. Quando a gente fala em insulina, para quem tem diabetes e precisa tomar ela, elas são produzidas através de bactérias, em laboratório, claro, em ambiente controlado. Então, aí está um exemplo aí de onde elas podem ser usadas. E tem vários tipos de bactérias. Tem bactérias em forma de bacilos, em forma de esporão, a mais tradicional. Tem bactérias com flagelo, com cílios. Então tem muitos tipos de bactérias aí. E sempre lembrando, todas unicelulares e não dá para ver a olho nu. Quando a gente fala às vezes o que a gente pode ver no máximo a olho nu é uma colônia de bactérias, que são milhões delas no mesmo lugar. Tanto para elas quanto para aqueles microfungos. Então, o reino Monera é esse aí, ó. São as bactérias, elas vivem em todos os ambientes, inclusive lugares extremos. Se a gente for dividir aí os principais grupos das bactérias, elas estão no reino Monera e elas têm 3 filos principais. Os das cianobactérias, que são aquelas lá que produzem o próprio alimento. As bactérias, que são as mais comuns aí, que fazem decomposição, que causam doenças.
E as arqueobactérias, que são aquelas que vivem em lugares extremos, por exemplo, na boca de um vulcão ativo, no Mar Morto, que é um mar que quase não tem vida lá por causa da quantidade absurda de sal. Então, esses aí são divididos aí nesses três principais filos aí. Daí, como eu já tinha falado, nas próximas aulas a gente vai ver o outro reino. Na próxima aula a gente vai ver o reino protista. Então, até a próxima aula.